Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos o segundo conteúdo desta minissérie Já Casei, portanto se querem descobrir tudo, fiquem por aí. E o que é que temos hoje? Basicamente o vídeo mais pedido, aquele em que eu respondo às perguntas mais feitas por vocês, tanto aqui no YouTube como perguntas feitas na caixa que eu lancei no meu Instagram. Quem não me segue por lá, não se esqueça de o fazer. André Guerreiro com 2 horas no final, tenho partilhado muita coisa do meu dia a dia por lá, portanto acho que é um ótimo complemento aqui ao YouTube e eu gostava também muito de vos ter daquele lado, mas por agora vamos então centrar nas perguntas mais feitas por vocês. Eu basicamente dividi algumas perguntas que guardei para fazer aqui, outras vou responder no Instagram como complemento, porque há aqui algumas perguntas que eu queria desenvolver um bocadinho mais. YouTube é ótimo para isso, portanto sem mais demoras, bora lá! Então, já tenho aqui as vossas perguntinhas e uma das perguntas mais feitas é se eu me senti nervosa ou se estava extremamente calma. Eu acordei muito calma nesse dia e estive assim sempre. Aliás, as minhas amigas iam brincando com isso, a dizer, tá, como é que estás tão calma? Nunca vi uma noiva assim e tudo mais. Mas a verdade é que o meu pensamento era, eu conheço a pessoa com quem vou casar há 12 anos, em termos de organização do casamento fomos nós que organizámos e tudo aquilo que nós podíamos fazer para o dia correr bem nós fizemos em antecipação, portanto no dia cabia-nos aproveitar. A única coisa que me deixou nervosa nas semanas anteriores é que a meteorologia estava muito inconstante, houve muitas semanas de chuva torrencial, mas também não tínhamos plano B, portanto foi viver um dia de cada vez e na semana anterior estava a dar um tempo espetacular para o dia 17 de junho, portanto isso foi a coisa que me deixou nervosa antes, mas no dia estava muito tranquila, o tempo estava bom e assim um único nervosinho que eu senti foi no momento em que eu cheguei à cerimónia. Pronto, houve assim aquele momento do coração acelerar, mas nunca um nervosismo negativo ou que me deixasse sem aproveitar. Portanto, respondendo à pergunta, a uma das perguntas mais feitas, não estive nervosa, foi o dia mais feliz da minha vida. Outra pergunta muito feita, se fosse hoje, o que terias feito de diferente? Eu acho que nesta resposta eu e o Francisco estamos muito alinhados, porque quando fomos falando do dia, havia apenas uma coisa que nós teríamos alterado, se pudéssemos, foi o facto de, para vocês perceberem, nós casámos na Serra da Arrábida, tínhamos a quinta, mas tínhamos que casar num ponto mais alto. E o acesso não era assim tão fácil, de saltos e vestido de noiva, e as pessoas também com os seus vestidos e fatos. Portanto, nós alugámos jipes para fazer o caminho de baixo até lá acima, para levar e para trazer. Portanto, obviamente que os jipes não conseguiam trazer toda a gente ao mesmo tempo. E a única coisa que nós nos arrependemos é de não sermos sido os primeiros a descer. Nós fomos os últimos, porque ficámos a falar obviamente com as pessoas que nos vinham cumprimentar e tudo mais, que é normal. O que acabou por acontecer é que no coquetel estava uma banda a atuar e nós acabámos por apanhar muito pouco, talvez meia hora ou 40 minutos, e a banda teve a tocar 1h30. Portanto, para perceberem um bocadinho, a única coisa que nós sentimos é que se pudéssemos agora mudar alguma coisa, teríamos descido mais cedo para aproveitar mais o tempo lá em baixo. Provavelmente teríamos ali um momento de falar com todos os nossos convidados no coquetel em vez de estar a fazer lá em cima. Mas também o tempo que passámos lá em cima também foi muito bom. É só isso. Houve muitos de vocês que perguntaram também se eu e o Francisco trocámos votos. A resposta é não. Porque, confesso que o Francisco era uma coisa que não deixava muito confortável e o objetivo era que ele estivesse totalmente confortável no casamento tal como eu. E em segundo lugar, não havia assim tanta essa necessidade porque o guião que a celebrante tinha era feito com base em coisas que nós lhe contámos, então os nossos votos acabaram por estar ali. O que nós fizemos foi escrever uma carta um ao outro, a equipa de vídeo e fotografia apanhou esse momento, nós não dissemos em voz alta, mas lemos, portanto apanharam a nossa reação, sendo que a minha reação foi a rir-me no final, e a carta não tinha nada para rir, só era romântica. Parecia que me estava a ver de fora a ler a carta e a pensar, está mesmo a acontecer, o dia chegou. Então ri-me desse nervoso bom e foi muito engraçado, mas não trocámos votos, mas não faltou declarações, na verdade acho que é muito isso. Uma pergunta que eu achei muito gira é o que é que na noite anterior ainda te estava a dar cabo da cabeça? Então, primeiro de tudo, corta para eu trabalhei de segunda à quinta-feira, portanto eu só tirei o dia anterior ao meu casamento, que foi a sexta, que serviu para fazer as unhas e fazer depilação, arranjar os pés, tudo isso. Quando que, ao final da tarde, esta mente pensa, espera lá, eu ainda não tenho as pétalas para as pessoas mandarem. Portanto, nós tínhamos folhas de oliveira, mas também queríamos pétalas brancas para não ser só o verde no ar, para haver assim outro elemento.
Portanto, eram tipo 5 da tarde e eu, ora muito bem, tenho que ir à caça às pétalas. Portanto, assim foi. Fui procurar, lá encontrei num sítio no Barreiro ainda algumas rosas. A mãe do Francisco foi também outra florista. E então eram tipo 11 da noite e estávamos lá a tirar pétalas, estão a ver? Não foi dar-me cabo da cabeça, mas foi a última tarefa, porque tudo o resto nós já tínhamos ido entregar à quinta no dia anterior. Também houve, praticamente no dia anterior ao casamento, 2 pessoas que disseram que já não vinham. Em termos de logística é sempre chato porque é muito em cima e já tínhamos colocado os nomes nos garrafões, já tínhamos dado a lista final das mesas para o catering fazer a logística dos pratos e tudo mais. Portanto, é sempre aqueles momentos mais inesperados que te obrigam, quando tu queres desligar no dia anterior, a teres que ainda tratar de algumas coisas. Portanto, não é dar cabo da cabeça, mas houve se calhar essas 2 coisas, mas que foi tranquilo, na verdade. Tudo se resolveu. Mas não tive, sabem que eu achei que ia ter dificuldade em adormecer, porque lembro-me que noutros momentos importantes da minha vida, nada a ver, mas imaginem, na faculdade, no último ano, nós temos, não é bem uma tese, mas é uma espécie de... E eu não conseguia dormir, e no dia a seguir acordei mal disposta e cheia de dor de barriga, de nervoso, mas eu estava tão tranquila porque fomos nós que organizámos o casamento, sabíamos tudo o que ia estar a acontecer, quando é que ia estar a acontecer, então adormeci depressa, acordei bem, estava com muito receio de acordar. Eu tenho um problema crónico de enxaquecas que melhorou muito desde que eu comecei a ter sessões de osteopatia, mas eu tive uma crise de enxaqueca na quinta-feira e então estava com muito medo de acordar no sábado assim, porque é algo que me limita bastante, que eu não ia conseguir aproveitar o dia, mas felizmente correu tudo bem, então pronto, foi isso basicamente. Bem, outra pergunta. O que mais gostaste e o que menos gostaste na quinta onde ficava? Bem, a quinta foi talvez a segunda coisa que nós escolhemos. A pedido de casamento foi em abril de 2022, eu acho que em maio nós já estávamos a ir ver quintas. Nós não vimos muitas, quer dizer, nós vimos muita coisa online, mas fisicamente, presencialmente, só fomos ver 2 quintas. A primeira, que foi aquela onde nós casámos, e depois outra, mais por descarte de consciência, porque nós ficámos logo apaixonados pela primeira e sentimos que era a nossa quinta. Primeiro porque nós tínhamos alguns critérios, que era ser na margem sul e idealmente ser na Serra da Arrábida, porque é um sítio muito especial para nós gostamos, tivemos muitos momentos importantes da relação que foram passados na Serra, ou seja, o primeiro beijo, os primeiros encontros, um bocadinho por aí. Obviamente que isso é sempre bonito de se ter presente num momento como o casamento, e eu gostava muito de ter o casamento numa tenda transparente. Eu não queria uma coisa fechada, queria algo que desse para ver o céu, que entrasse luz. O Alma Nature em Palmela reunia todos esses critérios, ficava perto para nós, ficava perto para os nossos amigos e para a nossa família, pelo menos na sua maioria. Era lindo, porque é uma quinta que é muito simples. Temos a tenda, temos a casa com a piscina e temos a envolvência da Serra da Arrábida, ou seja, não é uma quinta com aqueles elementos todos normalmente que vocês pensam, que há muitas quintas que têm sítios pensados para fotografias e ali não, é a beleza natural que dá encanto àquela quinta. E é no meio do nada, super ok para fazer barulho. A Ana, que foi sempre quem nos acompanhou da parte da quinta, sempre incansável, e portanto foi muito bom desde o início. E depois tivemos um plus, que para nós fez todo o sentido no momento, que era, além do casamento, nós ao alugarmos a quinta para o nosso casamento, tínhamos também direito a estar lá no dia seguinte. Ou seja, aquilo tem uma casa, a casa dá para 12 pessoas dormirem, e nós depois acabámos por dar o lugar às pessoas, por exemplo, que vinham um bocadinho mais de longe, e no dia seguinte podemos ficar na quinta até ao final da tarde a usufruir da casa, da piscina, com um número muito mais limitado de pessoas, não tem nada a ver, é um número muito mais pequeno. E foi muito giro, porque o casamento não termina ali, ainda por cima o nosso casamento começou às 5 da tarde e, portanto, sentir que é um dia que dá tanto trabalho e que é tão emocionante e que acaba só ali, é bom sabermos que no dia seguinte vamos ter uma espécie de prolongar, ainda que com menos pessoas. Isso é um aspecto que para nós também foi muito importante nesta quinta, foi o facto de nos darem a oportunidade de viver o casamento durante um fim de semana inteiro e não apenas ao sábado. Portanto, não houve nada que eu não tivesse gostado ou que não tivesse gostado tanto. Não tenho mesmo nada a apontar na quinta, foi tudo incrível, portanto recomendo muito. Outra pergunta, foi a pessoa do registro que vos fez a cerimónia? Já tinham ido ao registro antes? Bem, quem nos acompanha pelo menos pelo Instagram deverá saber, porque nós partilhámos por lá,
Nós casámos no registro em Abril. No dia 26 de Abril foi o dia em que nós fizemos 12 anos de namoro. Como nós não queríamos ter ainda mais uma data, pensámos, ok, vamos nos anos de namoro, que já é uma data que é especial para nós, porque para nós o casamento era mesmo no dia 17 de junho, não era no registro. Portanto, fomos até lá só os dois, casámos, foi muito formal, como já seria de esperar. O Bentes para aqui, que é o nome que se dá às pessoas que vão casar. Enfim, é um discurso muito moradas, leis. Nós também temos de dizer eu, Andréia, aceito. Pronto, há toda essa parte. Acaba por ser muito impessoal. Portanto, nós fomos tratar da parte legal em Abril, ficou arrumadinha e contratámos uma celebrante que no dia do casamento esteve a contar a nossa história, ou seja, eu e o Francisco, juntamente com a celebrante, criámos um guião que podia ou não estar muito focado na nossa história. Nós quisemos que sim, para contar um bocadinho aquilo que foi o nosso caminho até agora e aquilo que nós queríamos daqui para a frente, e foi muito mais bonito. Aliás, o feedback que eu tenho de quem esteve presente no casamento é que a cerimónia foi o momento que mais gostaram, porque muita gente nunca tinha assistido a uma cerimónia celebrada mais pelo lado simbólico e não tanto pelo lado legal ou de igreja, e por outro lado porque foi muito íntimo, nós partilhámos muita coisa de como nos conhecemos e os primeiros encontros, foi muito bonito mesmo. Outra pergunta, de onde é o teu vestido e qual é o estilo? É lindo, adoro o pormenor das alças, muito obrigada, eu tive muitos elogios ao vestido. Eu sou suspeita, mas eu acho que ele estava lindíssimo mesmo. O meu vestido foi feito na Plissé, que é um ateliê que fica em Lisboa. Não vos sei propriamente dizer qual é o estilo, porque o que eu fiz foi só dizer quero que a saia seja assim, quero que o decote seja assado, ou seja, eu não sei se eu escolhi um estilo X ou Y, eu escolhi coisas que eu gostava. Era muito confortável, que é algo que eu estimo muito e prezo ter sempre essa característica no meu dia-a-dia, e no casamento não podia ser diferente, e por isso quis uma saia que fosse leve, que fosse solta, descaída, com um top mais justo, mas também sem demasiado decote, porque não é algo que eu adoro. E sim, o pormenor das alças fez toda a diferença, porque deu um toque mais romântico. Depois eu tirei as alças, fiquei só com o corpete. Portanto, olhem, se vocês vão casar ou equacionam ou gostam simplesmente de ver vestidos de noiva, porque eu era esse tipo de pessoa, sigam o Instagram da Plissé, vale mesmo a pena. Eu gosto muito do trabalho que elas fazem, e quando pensei em fazer em ateliê, nem sequer procurei a segunda opção. Para mim foi logo onde eu fui, e arrependo-me zero, porque o acompanhamento feito pelo ateliê e todo o cuidado nos pormenores foi incrível mesmo. Aproveito aqui para reforçar isto, que eu gostei muito. Outra pergunta, quando perceberam que estava na altura de dar este passo? É possível que eu até tenha respondido a isto mais atrás, já não me recordo. Eu não sei se há propriamente uma altura, e às vezes a altura pode não ser igual para as duas partes. Nós já namorávamos há 11 anos, na altura em que foi o pedido, já morávamos juntos, ou seja, nós já éramos como se fôssemos casados, mas para mim fazia muito sentido e eu imaginava-me um dia a casar e ter um dia dedicado a nós, com todas as pessoas que nós mais gostávamos e que dificilmente nós íamos conseguir juntar numa outra ocasião qualquer. Portanto, o que nós queríamos, ou o que eu mais queria, era um bocadinho ter a festa, no fundo. Ter um momento de festa para nos celebrar a nós e à nossa história. O Francisco estava um bocadinho mais... Não era que ele não quisesse, mas obviamente um casamento tem um investimento por trás. E eu acho que, como não era tão importante para o Francisco como era para mim, houve ali alguma resistência, mas fomos falando sobre isso, acho que ele percebeu que realmente, como era algo que eu queria tanto, ele sabia que também ia gostar, era mais pela questão monetária, tipo, o que é que podíamos fazer com aquele dinheiro? É verdade, podíamos fazer outras coisas, mas só se vive uma vez. E portanto há que aproveitar a vida, e se nós podíamos e se tínhamos esse valor de parte que juntámos e podíamos gastar aí, e se fazia sentido por aquilo que nos une, foi mais por aí, ou seja, foi muito de conversa, ou seja, fomos conversando ao longo do tempo e pronto, o Francisco chegou-se à frente. Finalmente, no dia 26 de Abril de 2022, foi o dia em que nós fizemos 11 anos de namoro e foi muito giro. Todo o ambiente do pedido, ele estava muito nervoso, foi engraçado de ver. E tipo, começámos a rir, porque nós temos esta coisa, quando ficamos nervosos rimos-nos. Somos assim os dois. Nenhum dos dois, depois da festa, nos arrependemos. E são memórias que nós vamos levar para sempre. Nós e as pessoas que estiveram presentes, portanto... Enfim, acho que é um bocadinho por aí. Mas obviamente que tem que fazer sentido para os dois e têm que estar alinhados. Bem, como devem calcular, a maior parte das perguntas tem a ver com custos, portanto, expectativa versus realidade, ficaram surpreendidos com os preços. Bem, vamos por partes, porque tenho mesmo muitas perguntas sobre este elemento. Primeiro de tudo, ficámos surpreendidos com os preços? É uma boa pergunta. Sim, ficámos, porque nós
tínhamos feedback de pessoas que tinham casado há 2 ou 3 anos e quando fomos pedir orçamentos para o nosso casamento, os preços tinham disparado imenso. Primeiro porque houve um ano de pandemia e parece-nos a nós que houve aqui um correr atrás de prejuízo e, portanto, os preços dispararam depois quando as coisas começaram a voltar ao normal. E, portanto, sim, foi um bocadinho de choque de realidade, porque nós tínhamos pensado num budget, imaginem, de, não sei se era tipo 12, 13 mil euros, tínhamos pensado em algo assim, porque lá está, tínhamos como base casamentos que tinham acontecido em 2016, 2019, se calhar fomos só ingênuos e está tudo bem com isso, porque, bem, depois era pensar, ok, quais são as nossas prioridades, onde é que queremos gastar mais dinheiro, onde é que não fazemos tanta questão de gastar, é o que é, portanto cabia-nos aceitar isso e contornar ou desistir do casamento, que não estava em questão. Dentro daquilo que nós queríamos, dedicámos a algumas coisas e também fomos nós a fazer o máximo de coisas possível, ou seja, organizar o casamento, fazer os menus, fazer a folha dos desafios, fazer o sitting plan, os cones, por exemplo, das pétalas também fomos nós que fizemos à mão, ou seja, todas as pequenas coisas que podíamos ser nós a fazer para poupar esse dinheiro, nós fizemos. E foi, por exemplo, um caminho para tentar atenuar a expectativa que não se verificou. Ainda dentro deste tema, número de convidados e custos. Portanto, nós tivemos 108 convidados, sem contar connosco 106, e pagámos mais ou menos 100 euros por pessoa. Dentro de um budget para um casamento, aquilo onde vocês à partida vão gastar um valor maior é no catering, que no nosso caso tinha decoração incluída, tanto para o registro civil, como depois também para as mesas, e depois acabámos por fazer a decoração extra, portanto das zonas lounge e tudo mais, também com a empresa de catering. Só aí, imagina, nós tínhamos pensado, ok, então vamos gastar 13 mil, vá máximo 15 mil euros para o casamento. Quando tu percebes que estás a atingir 10 mil só com isso, e pensas, ok, falta fotografia e vídeo, falta animação, cabelo, maquilhagem, começas a pensar um bocadinho nestas coisas todas e percebes, ok, o valor que nós estipulámos não é realista. Portanto, começámos a fazer contas e a perceber que de facto tínhamos que aumentar um teto que nos permitisse ter a maioria das coisas que nós queríamos ficando estáveis, porque a ideia nunca foi de forma alguma nos endividarmos para casar, isso estava sempre fora de questão. Portanto, foi um bocadinho perceber que tínhamos já as nossas poupanças de lado para este objetivo, poupar ainda mais durante o ano e aumentar então o budget para conseguir aqui ir a tudo aquilo que nós queríamos. Portanto, respondendo à grande questão de quanto pensavam gastar versus quanto gastámos, nós pensávamos gastar cerca de 15 mil e acabámos por ter que aumentar o budget até aos 25 mil para incluir tudo aquilo que fazia sentido para nós para o casamento, sendo que aqui não estava incluída a lua de mel, pagámos fora isto, o vestido de noiva que os meus padrinhos ofereceram e o fato do Francisco, que foi um presente dos pais dele, dos meus sogros. Portanto, sim, foram os 25 mil e imaginem, houve coisas que nós tínhamos pensado em ter que depois não tivemos, por exemplo, fogo frio, percebemos que era um gasto que não nos fazia assim tanto sentido, porque era 1 minuto de fogo frio e são algumas centenas de euros e preferimos apostar numa equipa de vídeo e fotografia com que nos identificámos, numa animação em que tivemos banda no cocktail e DJ, incrível depois também na animação da tenda, já para o jantar e para o resto da noite. Preferimos de facto ter alguns serviços que sabíamos que iam ser bons e que iam proporcionar uma noite e um dia incrível, em vez de ter outras pequenas coisas que nada contra. Para nós, enquanto casal, fazia mais sentido ter esse tipo de coisas do que propriamente um fogo frio ou um fogo de artifício. Portanto, acho que respondi assim às principais perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, podem sempre perguntar aqui nos comentários e, obviamente, também acompanhar-me no Instagram, onde eu vou responder a outras questões que não respondi por aqui. Portanto, não se esqueçam de passar por lá. E pronto, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Se não tiveram a oportunidade, vejam também o vídeo anterior, que é um haul com tudo o que eu usei no casamento. E vamos ainda ter pelo menos mais 1 ou 2 vídeos desta minissérie. Portanto, se quiserem descobrir tudo, fiquem por aí e vemos no próximo vídeo. Tchau!